Já ouvi muito essa história. Professor, eu entendo física, entendo o conceito, mas na hora de fazer a conta, meu Deus! Por causa disso, estamos criando uma playlist especial aqui para vocês. Matemática para estudantes de física. Fica com a gente. Olá, este é o canal Cientistas Legais. Eu sou o professor Anderson Lupo Nunes e, como sempre, seja você muito bem-vindo. Hoje estamos inaugurando uma nova playlist, Matemática para Estudantes de Física. Teu problema é física ou é matemática? Tá pegando a matemática? Não consegue fazer um exercício? Você até entende o conceito, mas não consegue fazer o exercício? Você chegou no lugar certo. Você não está inscrito no canal? Aproveita e se inscreva. Deixa seu like nesse vídeo se você gostou da proposta e se inscreva no canal. Deixa um comentário, vê o que você achou, se a didática tá legal, se é desse jeito tá indo bem, se vocês têm alguma sugestão de tema dentro desse contexto. Deixa seu comentário, vai colaborar muito com a gente. Aqui a gente vai explicar os conceitos básicos da matemática necessários para você fazer exercícios de física. E a gente vai resolver exemplos dentro do âmbito da física, mostrando exatamente os problemas e as dificuldades. A gente está começando agora no nível 1, que é nível ensino médio, física do ensino médio. Depois, a gente vai seguindo e vamos para o nível 2, que é ensino de graduação, ciclo básico. E depois vamos para o nível 3, ensino de graduação, ciclo profissionalizante. E, quiçá, podemos chegar no nível 4, pós-graduação. Matemática avança pra caramba. Hoje, como é o nosso primeiro vídeo, vamos falar da base, aquela parte matemática que tem em qualquer exercício de física o mais simples possível. Se tiver conta, se não for só pergunta qualitativa, vai ter, que é a álgebra. A álgebra está em tudo. Vamos começar pela base matemática, pela álgebra. A álgebra é o ramo da matemática que estuda a manipulação de equações, polinômios, expressões algébricas, equações e etc. Basicamente, usamos as 4 operações básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão, além de potenciação, radiciação. Também usamos muito o conceito de fração e números decimais. Tudo isso com o objetivo de encontrar o valor de uma variável numa expressão matemática. Vamos começar relembrando algumas regrinhas básicas da álgebra, passando pelas ideias bem básicas. Vamos lá. Temos a propriedade da associatividade. X mais y dentro do parênteses mais z é a mesma coisa que se eu fizesse x mais y mais z, e o mesmo vale para multiplicação. Comutatividade: x mais y é igual a y mais x. X vezes y igual a y vezes x. A gente sabe que existe um elemento neutro. No caso da soma, da adição, é o zero. X mais zero igual a x. E no caso da multiplicação é 1. X vezes 1 igual a x. Existe também um elemento oposto ou simétrico. X mais menos x igual a zero. X vezes 1 sobre x igual a 1. Isso é um elemento oposto ou simétrico. Temos também a distributividade, a propriedade distributiva. X vezes y mais z igual a x vezes y mais x vezes z. Outra propriedade muito importante é que, se somarmos
um número qualquer do lado esquerdo de uma equação, de uma igualdade, e somarmos o mesmo número do lado direito da equação ou igualdade, esta não se modifica. O mesmo acontece se realizarmos a operação de multiplicação. Multiplicarmos um número qualquer pelo lado esquerdo da igualdade e multiplicarmos o mesmo número pelo lado direito, a igualdade se mantém. O mesmo também vale para a subtração e para a divisão. É importante relembrar também as regras básicas da potenciação. 10 elevado a A vezes 10 elevado a B é a mesma coisa, é igual a 10 elevado a A mais B. Da mesma forma, 10 elevado a A dividido por 10 elevado a B é a mesma coisa que 10 elevado a A menos B. E também temos que 10 elevado a A elevado a B é a mesma coisa que 10 elevado a A vezes B. Algo parecido ocorre também na radiciação, nas raízes. Então, se eu tenho raiz quadrada de A vezes B, é a mesma coisa que raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B. E também raiz quadrada de A sobre B é a mesma coisa que raiz quadrada de A dividido por raiz quadrada de B. E temos o seguinte, raiz quadrada de A elevado a 2 é a mesma coisa que o próprio A. Se forem expoentes diferentes, por exemplo, raiz quadrada de A elevado a 3 é igual a A elevado a 3 sobre 2. A raiz quadrada é a mesma coisa que dividir por 2, o expoente. O mesmo vale para a raiz cúbica, raízes enésimas. Então, essas são as regras básicas. Agora vamos resolver exemplos usando equações muito conhecidas na física, para ver as dúvidas que vocês têm acerca do uso, manipulação dessas expressões. Então eu escolhi alguns exemplos de equações da física que permitam que a gente possa treinar essas regrinhas da álgebra. Então vamos começar com essa equação aqui do movimento retilíneo uniforme. S igual a S0 mais V vezes T. Considera que S igual a 2, S0 igual a 1 e V igual a 4. Acha o valor de T, acha o tempo. Primeira coisa, devemos substituir os valores conhecidos na equação. Então, S é igual a 2, substituímos 2. S0 igual a 1, substituímos, mais velocidade 4 vezes T. Tranquilo? Então, o que devemos fazer primeiro? Devemos isolar o tempo. A matemática, a estratégia matemática é isolar o tempo. Como aqui o 1 está somado com um produto de 4 vezes T, eu tenho que passar o 1 para o outro lado. Tá? Como ele aqui está somando, ele vai para o outro lado subtraindo. É como se eu estivesse subtraindo menos 1 de um lado e menos 1 do outro. Zera desse lado e fica menos 1 aqui. Então, isso é a mesma coisa que 2 menos 1 igual a 4 vezes T. Tá bom? Então, se está positivo de um lado, vai para o outro lado negativo. Então, aqui é mais 1, vai para lá, menos 1. Tá bom? 2 menos 1 igual a 1. Vou seguir do lado aqui, tá? 2 menos 1 igual a 1. 1 igual a 4 vezes T. Agora, esse 4 multiplica o tempo, ele vai para o outro lado dividindo. Como se eu dividisse aqui o 1 por 4 e dividisse 4 por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes T é o próprio T. Então, na prática, para você lembrar, só passar o 4 para o outro lado dividindo. Então, fica assim, ó, 1 sobre 4 igual a T.
Então chegamos na resposta, né? T igual a 1 sobre 4 igual a 0,25. Como é que a gente sabe que é 0,25, professor? Como é que sabe isso? Só fazer a divisão. Fazer a divisão aqui do lado, ó. 1 dividido por 4, você acrescenta um zero aqui e um zero aqui. 10 dividido por 4 dá 2. Sobra 2. Desce um zero. 20 dividido por 4, 5. 0,25. 1 sobre 4 igual a 0,25. Então, o tempo igual a 0,25 segundos. Essa é a resposta. Entenderam as regras básicas? Vamos para um outro exemplo. Vamos agora para outro exemplo. Aqui temos a equação de Torricelli. Agora a gente tem v ao quadrado, v0 ao quadrado, mais 2 vezes a vezes ΔS. É uma expressão mais complexa que a anterior. Agora a gente já tem potência, operação de potenciação e radiciação nessa expressão que a gente vai precisar fazer. Tá? Conheço o valor da velocidade final, 10 metros por segundo. A velocidade inicial eu não sei quanto é que é. Sei a aceleração, sei o deslocamento. Preciso saber a velocidade inicial. Da mesma forma que no exercício anterior, vamos substituir os valores. O v é 10, então fica 10 ao quadrado igual a v0 ao quadrado, é minha incógnita, mais 2 vezes a aceleração, que é 2, vezes ΔS, que é 8. Tá? Na primeira etapa, vou fazer a potenciação. 10 ao quadrado igual a 100. 10 vezes 10. V0 ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4, vezes 8, 32. 32. Vou continuar aqui. 32 passa para o outro lado subtraindo. Então fica 100 menos 32 igual a V0 ao quadrado. Vamos ver quanto é que dá 100 menos 32. 100 menos 32 dá 68. V0 ao quadrado. O V0 vai ser igual a quê? A raiz quadrada de 68. Raiz quadrada de 68. Para a gente descobrir a raiz quadrada de 68, vamos fatorar o 68. 68 dividido por 2 dá 34. Dividido por 2 dá 17. 17 é um número primo, então não dá para dividir mais. Divide por 17 igual a 1. Então você tem 2 vezes 2, 17. Então esse V0 vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 17. 2 ao quadrado. Então a gente pode escrever o seguinte, ó, V0 igual a raiz quadrada 2 ao quadrado vezes 17. Aí podemos usar aquela propriedade da raiz quadrada. V0 igual a raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 17. Seguindo aqui então, V0 igual a 2. Raiz de 2 elevado a 2 é igual a 2. Vezes raiz de 17. Aí já tem aquela malandragem da física, né? Que a física a gente faz algumas aproximações. Se fosse 16, eu sei que raiz de 16 dá 4, né? Então a raiz de 17 é similar a 4. É 4, alguma coisinha, tá?
Então, o V0 vai ser semelhante 4 vezes 2, 8. É o valor mais próximo. Então, temos aqui nosso terceiro exemplo de hoje, tá? Sobre álgebra. A expressão da força gravitacional determinada por Isaac Newton. Força gravitacional igual a constante de gravitação universal vezes o produto das massas, dividido pela distância ao quadrado. A constante de gravitação universal, 6,67 vezes 10 a menos 11 metro cúbico por segundo ao quadrado vezes quilograma. A situação desse exercício é um foguete de massa 20 toneladas e próximo a esse foguete, a 10 centímetros do foguete, está uma massa de 5 quilogramas. E ele quer saber qual a força de atração gravitacional entre a massa de 5 kg e o foguete, considerando a distância de 10 centímetros. Novamente, como em todos os exercícios de álgebra, temos que substituir os valores para achar a nossa variável, que no caso é a força F. Então, F igual a G, 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes a massa do foguete, 20 toneladas. Para a gente colocar tudo no Sistema Internacional de Unidades, fica 20.000 quilos. E a massa M, 5 quilos. Dividido pela distância ao quadrado. A distância também não está no Sistema Internacional, está em centímetros. Então é 10 vezes 10 elevado a menos 2, que é 1 centímetro é 10 a menos 2 metros ao quadrado. Para fazer esse tipo de conta, a estratégia que eu faço, como tem muita potência de 10, eu gosto de separar essas potências de 10 e separar dos números. É uma estratégia que eu acho que facilita esses problemas. Então, 6,67 vezes 2, esse 2 daqui, vezes 5, vezes... Aí aqui a gente tem 10 elevado a menos 11 vezes... Aqui 10 elevado a 4, são 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então 10 elevado a 4. Vezes 2, o 2 já veio aqui para fora. 10 vezes 10 elevado a menos 2 é igual a 10 elevado a 1. 1 menos 2, 10 elevado a menos 1. Ao quadrado fica 10 elevado a menos 2. Tá, já fiz toda essa conta aqui. Recapitulando, vou fazer o detalhamento dessa parte aqui do denominador aqui ao lado, tá? 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 2, tudo isso ao quadrado, tá? Então fica 10, 1 menos 2 ao quadrado. 1 menos 2 dá menos 1. Então fica assim, ó, 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Aí multiplica. 2 vezes menos 1 dá 10 elevado a menos 2. Beleza? Então aqui 10 elevado a menos 2. Show? Pegaram essa ideia aqui? Aí vamos fazer essa conta aqui. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 6,67, 66,7. 66,7 vezes... Vou juntar isso tudo aqui usando as operações, as propriedades da potenciação. 10 elevado a menos 11. Ó, vamos lá. Menos 11 mais 4. Menos o que está aqui no denominador, que é menos 2. Pegaram?
está multiplicando, soma, mais 4, que está dividindo, subtrai. Mas aqui já tem o sinal de menos, fica menos, menos, que vai dar mais. Então fica F igual a 66,7 vezes 10 elevado a menos 11 mais 4 mais 2. 4 mais 2, 6. 6 menos 11 dá menos 5. Então, F igual a 66,7 vezes 10 elevado a menos 5 newtons. Como, usando potência de 10, é norma colocar vírgula à esquerda da vírgula apenas um algarismo, então a gente anda com a vírgula para cá, o que equivale a dividir aqui por 10, então tem que multiplicar por 10, o que equivale a somar 1 aqui, vai ser menos 5 mais 1. Então isso fica F igual a 6,67 vezes 10 elevado a menos 4 newtons. Então isso é pura álgebra. Pegaram a ideia? A gente aplicou todas as normas, todas as definições, substituindo os valores para encontrar a nossa variável. Então, gente, gostaram da aula sobre álgebra? Pegaram as regras básicas e a aplicação dessas ideias básicas em alguns tipos de fórmulas e equações da física? Conseguiram pegar? Foi tranquilo? Deixa aqui no comentário, professor, eu peguei, mas faz uma conta assim com tal equação, com tal fórmula, que eu tô com uma dúvida de tal questão que eu não consigo fazer direito. Coloca mais exemplos que eu posso fazer uma segunda aula sobre álgebra, tá? Mas eu vou fazer se tiver demanda. Então coloquem a demanda aí nos comentários para eu poder planejar uma próxima aula sobre álgebra. Beleza? Então o episódio 2 dessa playlist vai ser a aula sobre funções do primeiro grau ou funções afim, função afim. É um assunto muito importante, aqueles gráficos da função do primeiro grau. Beleza? Tamo junto. Assistam os vídeos que estão aparecendo aqui e tchau, até a próxima. Valeu!